Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Então, nós estamos estudando um pouquinho sobre genética, sobre material genético, sobre características hereditárias, tá bom? E a gente não poderia de conhecer um pouquinho sobre o pai da genética, que foi o famoso, que vocês ainda vão estar falando muito dele no ensino médio, Gregor Mendel, certinho? Além disso, a gente vai estudar um pouquinho também sobre alimentos transgênicos, como que a genética é utilizada, né, no nosso dia a dia, na nossa vida. Bom, vamos lá? Qualquer dúvida, é só me procurar, tá bom, pessoal? Não deixem as dúvidas passarem, não. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre Mendel e também um pouquinho sobre os alimentos transgênicos. Então, o que é genética, né? Genética é a ciência voltada para o estudo da hereditariedade, bem como da estrutura e das funções dos genes. Características são passadas dos pais para os descendentes. Então, algumas características a gente chama de características genéticas, que são aquelas características que são passadas de pai para filho, certinho? E com isso a gente tem alguns termos genéticos, como genótipo e fenótipo. Qual que é a diferença? O nosso DNA, cada partezinha do nosso DNA que tem alguma informação é chamada de gene, que a gente já viu nas aulas anteriores. Então, aquilo que está escrito no meu gene, aquilo que está contido no meu gene, é chamado de genótipo. Então, é aquela característica que eu vou nascer com ela. Por exemplo, meu cabelo é castanho. Então, isso está no meu DNA, isso está no meu gene. Por isso que a cor castanha do meu cabelo é chamada de genótipo, é uma característica que está lá. Porém, a gente pode alterar essa característica, é só alterar a característica já gerada. Então, por exemplo, meu cabelo é castanho. Se eu pintar de loiro, eu estou alterando. Então, eu alterei a característica que estava no meu genótipo. Então, essa característica agora do meu cabelo loiro é chamado de fenótipo, tá? Então, quando eu tenho uma mudança da característica do meu gene, eu tenho um genótipo, fenótipo, desculpa. Então, vamos pensar assim, eu nasci com a cor do meu olho castanho. Então, isso está no meu genótipo, é uma característica do meu DNA. Se eu colocar uma lente azul, isso é o meu fenótipo, quer dizer que eu alterei, né? Eu mudei, então, uma característica. Não tem como eu mudar a característica lá do meu DNA, mas tem como eu alterar a característica já expressa. Como? Lente de contato no olho, pintar meu cabelo, certinho? Então, quando está dentro do meu DNA, eu chamo de genótipo. Se eu alterei, né, essa característica de alguma forma, a gente chama de fenótipo, certinho? Então, vamos seguir. Então, quem foi Gregor Mendel? Mendel, ele era um padre. E assim, quando criança, ele era muito pobre. Então, ele lutou, né, bastante, ele gostava muito de estudar. Então, para isso, ele entrou no mosteiro, porque ele sabia que se ele estivesse no mosteiro, ele ia ter condições de estudar. Então, em 1843, ele entrou no mosteiro agostiniano. Depois de ordenado, né, depois que ele virou padre, então, ele começou a estudar na Universidade de Viena. E ele estudava o quê? Ele gostava de estudar tanto ciências quanto matemática, certinho? Ele estudou várias outras formas de vida. Então, ele estudou a vida das abelhas, ele fez estudo meteorológico, que é a previsão de chuva, previsão do nosso tempo, e ele também produziu, através de polinização de plantas, novas variedades de maçã e pera. Porém, o maior estudo dele começou entre 1856 e 1865, né? Ele realizou uma série de experimentos com ervilhas, como objetivo as características hereditárias que eram transmitidas de pais para filhos. Então, o que ele fazia? Naquela época, e hoje também, é porque a gente não conhece muito, existe uma variedade muito grande de ervilha. Então, a que a gente conhece, né, com maior predominância, é a ervilha verde. Só que também tem a ervilha amarela.
Então, o que ele estudava? Ele tentava explicar como que essas características eram passadas. Então, se ele cruzasse uma ervilha verde com uma ervilha amarela, qual era a cor da ervilha que ia nascer? Então, ele começou a estudar essas características que são chamadas de características hereditárias, certinho? Em 8 de março de 65, Mendel apresentou um trabalho à Sociedade de História Natural de Brum, no qual enunciava as suas leis de hereditariedade, deduzidas das experiências, então, que ele fez com as ervilhas. Só que esses experimentos, esse estudo, só ficou conhecido no século XX. Então, ficou conhecido depois que Mendel morreu, tá? Então, em 84, Mendel morreu e hoje ele é tido como uma das figuras mais importantes do meio científico, sendo considerado, então, o pai da genética. Então, lembra lá em Evolução, que a gente estudou Darwin? Darwin falava que aquelas características melhores adaptativas, elas tinham maior chance de gerar descendentes com a mesma capacidade. Só que não sabe explicar como que essas características eram passadas de pais para filhos. Então, Mendel, depois, ele explica através das ervilhas como essas características eram, então, transmitidas de pai para filho. No mosteiro onde ele viveu, existe um monumento em sua homenagem e os jardins onde foram realizados os célebres experimentos com as ervilhas até hoje são conservados. E por que Mendel, então, escolheu as ervilhas, tá? Então, a ervilha, ela é uma leguminosa, tá? E a sua escolha não foi ao acaso. Mendel sabia que a ervilha é uma planta fácil de plantar, fácil de cuidar, fácil de nascer. O processo, o ciclo reprodutivo dela não é muito longo. Então, ele era capaz de plantar aquela ervilha, tá? E ver quais as ervilhas que iam nascer daquele pé. Imagina se ele escolhesse uma árvore, um pé de coco. Até o coco nascer, ele vê a característica do coco, leva muito tempo. Então, ele escolheu a ervilha justamente porque o ciclo de reprodução dela é menor. E também ela tem as variedades, as características que são visíveis. Então, é fácil você distinguir uma ervilha verde e uma ervilha amarela, tá? A diferença é muito grande, certinho? E aí, a outra vantagem, né, é que ele podia fazer, então, a autopolinização. Que é isso? Se eu tenho uma planta de ervilha, a gente estudou ano passado, hein? Se eu tenho uma planta de ervilha, eu consigo fazer ela se reproduzir com ela mesma. Então, se eu tenho uma ervilha verde e eu fazer o cruzamento entre ela, eu sei que se ela é verde, ela vai nascer uma ervilha verde. Então, tinha como ele separar essas características. Eu tenho um pé de ervilha que eu tenho certeza que é verde e um pé de ervilha que ele tem certeza que é amarelo, para depois fazer a reprodução entre elas, certinho? Então, essa autorreprodução, essa autofecundação, foi um dos motivos também de Mendel escolher as ervilhas. Então, ele separou diversas linhagens, que ele chamava de linhagem pura. Então, são aquelas características que ele tem certeza que aquela planta vai ter. Então, por exemplo, ele fez um pé só de ervilhas verdes e cruzou com outro pé que ele tinha certeza que as ervilhas também eram verdes. Quando ele cruzou, o que ele observou? Ele observou que daquelas ervilhas só nasceram descendentes verdes. E aí ele fez a mesma coisa com a amarela. Então, ele pegou dois pés que ele tinha certeza que a linhagem era pura amarela, cruzou os dois. Quando ele observou, ele viu que só nasceu alguns pés amarelos. Então, o que ele fez? Ele cruzou um verde com um amarelo. Quando ele faz esse cruzamento, ele observa que o quê? Que vai nascer tanto ervilha verde quanto ervilha amarela. Só que vai ter uma diferença de número. Vai nascer mais ervilhas verdes do que ervilhas amarelas. Então, o que ele diz? Ele diz que a característica verde dessas ervilhas é uma característica dominante. Então, é aquela que vai apresentar mais em nossa sociedade, é aquela que vai apresentar em maior quantidade na sociedade, na espécie. Já a ervilha amarela, ele chamou de ervilha recessiva. É aquela característica que vai apresentar em menor quantidade em uma população ou numa espécie de plantas. Certinho?
E quais foram as outras características além da cor que Mendel observou? Ele observou a posição da flor, então se a flor era axial, se ela nascia de um ramo, ou se era terminal, se ela nascia no final do ramo. Ele observou a cor, então qual flor tinha a cor branca, qual cor tinha a cor púrpura, que é tipo um roxinho. Ele observou a altura, se o pé é alto, se o pé é baixo, a textura da semente, então se a semente é lisa ou se a semente é rugosa. Observou também a cor, né? Verde ou amarelo. Observou também sobre a vagem, a forma da vagem, se ela é inflada, se ela é aquela maior, ou se ela é comprida. Observou também a cor. Então, Mendel, ele começou a observar várias características dessas plantas, certinho? Para tentar explicar como ocorria, então, a hereditariedade. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre alimentos transgênicos, tá? O que são alimentos transgênicos? São aqueles alimentos que são geneticamente modificados. Então, o que eu faço, né? Através da engenharia genética, a gente pode tirar características ou a gente pode adicionar características aos alimentos, tá? Aos organismos. Então, por exemplo, se o tomate ele durar mais tempo, ele vai ser melhor para quem está vendendo, porque ele vai ter uma durabilidade de venda muito maior. Então, eu posso mudar geneticamente esse alimento e alterar o tempo de duração dessa maturação, tá? Para ele durar mais tempo. Então, todo alimento transgênico são aqueles que são modificados de alguma forma, tá? Tanto para benefício, quanto, por exemplo, para diminuir o uso de herbicidas, por exemplo, certinho? Então, nós temos o exemplo aqui do algodão. O que aconteceu nesse algodão? Tem algumas pessoas que têm alergia a corante. Então, o que eles fizeram? Eles foram lá no DNA do algodão e alteraram esse DNA e adicionaram uma cor, tá? Então, a gente pode tirar, por exemplo, a característica que dá cor nas flores e colocar em outros organismos, no caso do algodão. Então, o algodão, ele já nasce colorido, não precisa usar tintura. E todo alimento transgênico, ele tem que vir explicitando que ele é transgênico. Então, todo alimento transgênico vem com esse símbolo, que significa que aquele alimento, então, ele é modificado geneticamente. Certinho? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês realizem as atividades. É bem tranquila a atividade de hoje. Peço que vocês copiem e respondam. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar tanto no grupo quanto no privado. Certinho?